Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Em nome de Jesus. Efésios 6. A partir do versículo 10. Finalmente, daqui por diante, dora avante, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pai, não é a minha palavra, não é a palavra da primeira igreja batista, mas é a Tua palavra. E nessa hora, Pai, nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito, para que Ele venha abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender as virtudes e as grandezas daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai, fala conosco, com o único propósito, a glorificação do Teu nome e do nome do Seu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Antes de começar a falar sobre essa questão da armadura, e nós estamos querendo falar aqui sobre esse tema, a armadura do cristão, eu quero fazer algumas considerações. A primeira delas, fala-se hoje muito sobre guerra espiritual, batalha espiritual, e que o cristão precisa lutar furiosamente contra o grande inimigo de Deus, Satanás e suas hostes. Hoje você escuta tantas coisas por aí que é de arrepiar. Mas saiba de início o seguinte: Satanás não é o grande inimigo de Deus. Ele é inimigo das nossas almas. Ele é inimigo das nossas almas. Primeiramente porque para que ele fosse inimigo de Deus, ele tinha que ter pelo menos um pouco do poder que Deus tem. Mas ele é uma criatura criada por Deus. Qual é o poder que Satanás tem? Todo o poder que Deus deu a ele, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos.
Eu quero dizer que Satanás, na verdade, ele é um instrumento de Deus. Na infinita misericórdia de Deus, na infinita sabedoria de Deus, Deus usa ele nos planos, nos propósitos eternos dele. E que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus faz tudo conforme lhe apraz. Então o que nós vemos hoje e ouvimos sobre batalha espiritual, dá a impressão que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onipresente, o Deus Onisciente, ele está como que acuado. Parece que Deus perdeu o controle da história, parece que Deus perdeu o controle do mundo. E ele está como que arrancando os cabelos e olha para esse mundo, olha para o cosmos e diz, o que eu vou fazer com esse troço? Mas ele está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer para vocês que o Deus da Bíblia, ele controla tudo. Aonde está o nosso problema? Jesus diz assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então todo o nosso erro está aqui. O pastor Maurício hoje de manhã, ele falou sobre a redenção, e ele disse que a redenção ela vem antes da queda. E que a queda não pegou Deus de surpresa. Aí ele perguntou assim, quando que Deus começou o plano da redenção? E eu fiquei pensando ali, no Éden? Falei, não é no Éden. Aí eu pensei cá com os meus botões, antes da fundação do mundo. E foi isso que ele disse. O plano da redenção de Deus começou antes da fundação do mundo. Então, a queda do homem, tudo o que aconteceu ali não pegou Deus de surpresa de maneira alguma. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero dizer para vocês que todo o poder de Satanás sobre os cristãos já foi quebrado e toda a batalha já foi ganha por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Ali já está tudo encerrado. Você sabe como que se luta? Ou como que se vence a batalha espiritual? Com uma única maneira, a proclamação do Evangelho. Quando você proclama o Evangelho da verdade, e nesse Evangelho você mostra que Satanás, que o nosso inimigo, ele já é um inimigo derrotado, e que nós não temos que temê-lo, mas olhar para a obra que já foi feita. Por isso que a palavra de Deus ela é clara em nos afirmar lá em Colossenses 2, versículo 14 e 15. Veja o que diz aí. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, ou nos era contrário, removeu-o inteiramente. Não ficou nada, inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, na cruz, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, já está tudo liquidado. O que nós precisamos agora é trazer isso às claras, é trazer essa informação às pessoas que estão sendo cativas, estão sofrendo opressão e uma série de coisas do inimigo.
E quem vai trazer a libertação é o Senhor. Ele vai operar e vai fazer. Então o que é evangelho? É o anúncio da morte, da ressurreição de Cristo, aonde eu encontro a minha morte e a minha ressurreição juntamente com Cristo. E quando você anuncia essa verdade é a verdade que liberta. E ela vai operando, ela vai trazendo. A palavra de Deus é clara em nos dizer que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, esses últimos tempos aqui, é a antevinda do nosso Senhor. Que muitos apostatariam da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinos de demônios. Eu fico pensando, o que será ensinos de demônios? O que significa isso? Seria farofa? Seria vela preta? O que seria isso? Ou será que seria aquilo que Satanás incutiu no coração do homem lá no Jardim do Éden? Com 3 palavrinhas dizendo, como Deus sereis. Essa é a maior doutrina de demônios que existe hoje. E infelizmente você vê isso em muitos púlpitos e muitas igrejas hoje. Essa expressão de querer ser como Deus. Isso foi colocado por Satanás lá no Jardim do Éden. O humano querendo ser divino. A humanização do ser humano. Querendo colocar o homem no pedestal. Como que nós vamos nos livrar desse ensino que vem do mais profundo inferno? Só tem um jeito. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra hóstias, contra esses poderes malignos. Então, quando Paulo está usando essa expressão aqui da minha versão, finalmente, essa palavra finalmente que Paulo usa aqui, ele tem o intuito de mostrar, de querer trazer, querer mostrar para nós que ele não está simplesmente acabando uma carta. Essa palavra finalmente é um elo, é uma ligação com tudo que Paulo vinha dizendo lá atrás, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 até o versículo 9, com o que ele vai dizer agora. Nós podemos dizer o seguinte, você só pode colocar em prática tudo isso que eu venho dizendo, Paulo mostrando nos capítulos anteriores, se você primeiro atentar, se primeiro você der crédito, se primeiro você crê, se primeiro você tiver a compreensão, não com a sua mente carnal, mas pela revelação do Espírito de Deus, a revelação que veio do Senhor, que tudo que ele disse, ou vem dizendo nos capítulos anteriores. Então, essa palavra finalmente é a dobradiça, é o elo, que vai mostrar o que ele está dizendo agora, o que ele vai começar a tratar agora, que é a armadura, com tudo que ele vinha dizendo lá para trás. Então, se você e eu não compreendermos tudo que ele vem dizendo lá atrás, nós não vamos compreender absolutamente nada e não vamos ter como nos equipar com toda essa armadura de Deus. Mas antes de entrar nessa questão da armadura, nós temos que fazer um passeio sobre essa epístola de Paulo aos Efésios. Essa epístola que para mim é uma das epístolas mais maravilhosas. Eu tenho um carinho especial por essa epístola, porque foi uma das primeiras que eu fui instruído a lê-la e a estudá-la. E eu tenho um carinho especial também pela epístola de Paulo aos Romanos. Então a carta de Paulo aos Efésios é a carta de Paulo aos membros da primeira igreja batista de Londrina. É a carta a todas as pessoas em todos os lugares que estão ouvindo essa palavra e conhecendo essa palavra. Porque a Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito por nosso ensino.
E eu tenho dito o seguinte: quando que uma carta vai ser especial para uma pessoa? Quando que um livro da Bíblia vai ser especial para mim? Quando que um livro da Bíblia vai ser especial para você, meu irmão? Tão somente quando você começar a adentrar nele. Tão somente quando você começar a pesquisá-lo. Tão somente quando você começar a lê-lo. Tão somente quando você começar a se deliciar dele, da palavra. É aquilo que a Bíblia vai dizer: encontrei as tuas palavras e logo as comi. É tão somente nesse ponto. Quando você e eu começarmos a estudar. O pastor Maurício disse hoje cedo que ele tem um zelo e um amor pela essa carta de João. Eles estudaram essa carta com as crianças e adolescentes, e ele estava falando dessa carta aqui. E eu fico pensando, por que ele tem um amor especial a essa carta? Porque ele investiu tempo com essa carta. Porque ele leu essa carta. Ele pesquisou essa carta. Ele trabalhou em cima dessa carta. E eu costumo dizer que o povo chamado cristão é um povo preguiçoso, indolente, negligente. Por quê? Porque ele não gosta de pesquisar, não gosta de estudar. É tão gostoso você vir aqui no domingo à noite, sentar e pegar tudo mastigadinho. Você pega o pastor Glênio fazendo esses estudos do Salmo. Você não sabe o quanto que esse homem fica estudando, o quanto que ele pesquisa para trazer todas as informações aqui para você e para mim. Então é gostoso a gente sentar e fica ali, escuta, ouve, acha, olha, interessante, olha, eu nunca tinha pensado que esse texto podia dizer isso, nunca tinha pensado nessa questão. E antigamente as pessoas ainda traziam uma caderneta, um rascunho, e anotando. Hoje não se anota mais nada, fica ali tudo, ali. Eu acho meio esquisito esse negócio. Eu lembro uma vez quando o pastor Humberto disse para mim que eu ia crescer muito quando eu começasse a fazer estudos. Quando eu começasse a pesquisar na palavra e a estudar a palavra. E eu comecei a perceber uma coisa esquisita. Quanto mais eu estudava a Bíblia, quanto mais eu pesquisava, mais em parafuso e mais em crises eu ia entrando. Falei, poxa vida, mas ele disse que eu ia crescer e parece que eu estou diminuindo. Mas a maneira de Deus agir na minha e na sua vida é exatamente desse jeito. Porque você e eu trazemos muito lixo, trazemos muitas coisas de trás que precisam ser removidas, precisam ser tratadas. E o crescimento de Deus é assim, é preciso diminuir cada vez mais. Aquilo que João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas o crescimento de Deus é assim. Lá no livro de Hebreus ele vai dizer assim: eis que estou para fazer ao Senhor a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E para Deus tirar o primeiro, para Deus tirar esse ego de você e de mim, olha, vai doer. Vai trabalhar. Engraçado que Paulo diz assim: tendo sido purificados com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos lavar, de arrancar todos aqueles conceitos, as tradições e uma série de coisas que nós trazemos. Aliás, Jesus falou assim: vocês invalidam a minha palavra por causa das tradições de vocês. Vocês estão olhando mais para tradições do que o que a minha palavra está dizendo. Então ele precisa fazer essa lavagem. E para fazer essa lavagem muitas vezes dói. Muitas vezes dói. Então, meu querido, estude esse livro, pesquise esse livro, leia esse livro, que você só vai sair ganhando com isso. Nos 3 primeiros capítulos dessa epístola de Paulo, Paulo quer mostrar quem somos ou quem éramos. Capítulo 1, 2 e 3. Ele quer mostrar quem somos ou quem éramos. E quem somos ou quem éramos por natureza? A Bíblia vai dizer pecadores perdidos. É isso que ela vai mostrar aqui. O pastor Maurício tratou desse assunto hoje com a maestria que só pode ser uma obra do Espírito Santo de Deus mesmo. Mostrando
essa contaminação espiritual que nós temos. E aí ele usou uma expressão do HIV. E ontem eu estava conversando com a Cota, ela falando, nós precisamos de uns estudos que falem mais sobre a obra da cruz, o novo nascimento. E às vezes nós precisamos evangelizar uma pessoa e nós queremos aquele estudo mais prático, mais fácil, e às vezes nós temos que pesquisar, e hoje o pastor deu esse estudo aí. Agora à noite eu estava entrando na biblioteca ali para comprar um presente para a irmã querida que fez aniversário hoje aqui, que está sentada aqui, e já tinha uma irmã lá, falou, preciso de 4 DVD desse estudo de hoje cedo. O que é isso? É a palavra. Então ele falou que a letra H representa a nossa herança de pecado. E aí ele usa o Salmo 51,5 que vai mostrar, eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nasceu nesse mundo, já nasce contaminado com esse vírus chamado pecado. Então, o H representa a nossa herança do pecado. Está no boletim, depois vocês vão ler. A letra I representa a nossa inclinação para o pecado. E aí ele deu Salmo 58,3. Desviam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nascem, proferindo mentira. E por último, a letra V representando ou significando a nossa vontade de pecar. E ele disse assim, alguém aí não tem vontade de pecar? Ninguém levantou. E ele falou, se você levantar e disser que não tem vontade de pecar, você está mentindo. Porque nós temos sim vontade de pecar. E aí ele deu um texto de Efésios que nós vamos tratar aqui um pouquinho com ele. Então eu quero dizer para vocês que nenhuma pessoa desse ambiente aqui, e as que estão espalhados por esse Brasil afora aí, esse mundo afora, tem qualquer credencial para adentrar no reino de Deus, se não for por meio da graça, da misericórdia e da obra de Cristo. Não tem um mérito em você e em mim, que diga, eu sou uma pessoa credenciada a adentrar no reino de Deus. Não tem absolutamente nada. É somente pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo começa essa epístola, e para a gente tratar da armadura, nós temos que fazer uma passagem rápida por aqui. E ele começa essa epístola dizendo quem ele é. Quem ele é? Quem sou? Ele vai dizer assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida ele faz uma declaração que eu acho que ela é reveladora e maravilhosa. Ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha essa expressão. Assim como nos escolheu ou nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para. Eu sempre trabalhei em cima dessa carta de Paulo aos Efésios, observando a expressão em. 46 vezes a expressão em. Mas um dia o Espírito falou, conta os para também. Para uma hora e conta os para. E eu parei e fiquei assustado. 52 para. Então eu fui salvo em para. Eu fui salvo em para um propósito. Não foi para dizer que eu sou salvo e dizer que eu vou entrar no reino de Deus. Não, eu fui salvo para um propósito. Então ele vai dizer assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para o quê? Sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Para sermos santos e irrepreensíveis. Você sempre vai encontrar essa expressão na Bíblia. Santo e irrepreensível. Nunca irrepreensível ou santo. A única vez que aparece irrepreensíveis em santidade. Porque o santo é uma característica interna. E o irrepreensível é uma característica externa. Você vai pegar Jó, quando começa o livro de Jó, o primeiro versículo fala, havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, irrepreensível.
Agora, santidade é uma característica interior. E isso você não pode mentir, isso você não pode fingir. Tem que ser feita uma obra de dentro para fora. E é só Deus que pode fazer essa obra nas nossas vidas. Santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você começa a olhar letra por letra, verbo por verbo, versículo por versículo, e você começa a ficar impressionado. Aí no 3 ele diz assim, em quem também vós estáis, depois. Olha a expressão. É nele em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Presta atenção nessa expressão. É a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha que coisa fantástica isso. É nele que vós estáis, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho. O que é Evangelho? Morte de Cristo e ressurreição de Cristo. E a minha atração em Cristo, a minha morte com Cristo e a minha ressurreição juntamente com Cristo. Essa epístola ela é formidável. Depois ele vai dizer, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Gente, isso é grande demais para a minha cabecinha estúpida, idiota e pequenininha. Isso aqui é grandioso demais, a palavra de Deus é grandiosa demais para nós entendermos isso aqui, se não for pela revelação do Espírito. Se o Espírito Santo de Deus trouxer essa revelação de somente isso aqui que nós lemos hoje, a nossa vida ia dar uma guinada que você ia ficar impressionado. Por isso que Paulo está dizendo, eu oro. Com que objetivo? Com que objetivo? Que os olhos do entendimento de vocês, com que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Não com o propósito de que vocês fiquem ricos financeiramente, não com o propósito de que vocês realizem todos os sonhos, todos os desejos que vocês têm, mas é uma só. Mas que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos. E vocês possam compreender, e vocês possam adentrar a essas riquezas insondáveis que há em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo de Deus trouxesse essa revelação para nós, nós iríamos descansar. E parar de ficar correndo, igual louco, apavorado, atrás de uma série de coisas. Depois, no capítulo 2, lê para mim do 2, de 1 a 3, aparece a expressão do versículo 4, que enche o meu coração, mas lê o 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição do ser humano. Paulo começa dizendo, ele vos deu vida, estando vocês mortos em delitos e pecados. Quando vocês estavam mortos em delitos e pecados, ele, Deus, já tinha providenciado uma salvação para vocês. Aquilo que o escritor dos Hebreus, depois nós vamos ver aqui, vai usar a expressão, uma tão grande salvação. Então ele vos deu vida, estando mortos em delitos e pecados. Aí ele fala, nos quais andastes outrora, noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo a inclinação da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas essa expressão do versículo 4, ela enche o meu coração. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça? Pela graça, sois salvos. Ó, mas Deus. Primeiro ele vem mostrando o estado do ser humano, a situação do ser humano. Mas e quando entra no versículo 4, ele fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos vivificou, ou nos deu vida, juntamente com Cristo. E aquilo que ele ia dizer no versículo 8, ele diz no versículo 5, pela graça sois salvos. Ele abre um parênteses, para mostrar que a salvação é pela graça. Não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Cristo fez, e tudo patrocinado pela graça de Deus. Tanto que ele vai dizer no versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé não vem de você, é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Senão a salvação seria minha, seria sua. Então primeiro ele mostra quem somos, e depois ele mostra quem nós podemos nos tornar em Cristo Jesus. E o que nós podemos nos tornar em Cristo Jesus? A Bíblia vai dizer, novas criaturas. A Bíblia vai dizer, se alguém está em Cristo, não é na igreja tal, na igreja qual, mas se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na metade do capítulo 3, ele vai nos mostrar como a vida cristã é elevada, como que a vida cristã é superior a tudo que esse mundo pode nos oferecer. Ele vai mostrar isso. Ele vai falar das insondáveis riquezas que há em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada nesse mundo pode comparar-se à vida cristã. Nada nesse mundo, nada que esse mundo possa oferecer para você e para mim, pode comparar a vida cristã a você ter Cristo vivendo em você. Prazer nenhum. Absolutamente nada. O negócio é tão elevado que Jesus vai dizer assim, uma alma vale mais do que o mundo todo. É muito elevado. Agora, o nosso problema é que nós valorizamos demais aquilo que Deus desvaloriza. E desvalorizamos demais aquilo que Deus valoriza. Nós valorizamos demais esse mundo e as coisas desse mundo. E ficamos encantados com esse mundo, olhando para esse mundo, nos conformando com esse mundo, e o Senhor dizendo, eu tenho coisa muito mais elevada para vocês. Tanto que o nosso Senhor vai dizer lá em Mateus 6, 19 a 21, vamos ler nesses textos, só tem mais uns 30 para ler. Eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, que o que Deus tem para você e para mim é muito elevado. Mateus 6,
19 a 21. Olha o que Jesus está dizendo aí. Ele começa com a expressão não. Não o quê? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha aí. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões a roubam, levam embora, mas ajuntais tesouros no céu, onde não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão, não vai escavar, não vai roubar. Aí ele termina dizendo, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Por isso que ele vai dizer, granjeai amigos com dinheiro de origem iníqua. A origem do dinheiro é iníqua. Para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem são estes? São estes que você investiu o seu dinheiro para pregar o evangelho para essa pessoa. Comprando um livro, comprando um CD, enviando um missionário, fazendo uma doação. Mas o sistema desse mundo, ele não quer isso. Ele quer que você junte cada vez mais um dinheiro, mais para si, e o outro que se lasque lá na frente. Então, o que Deus tem para você e para mim é muito elevado. Esse capítulo 3, ele vai falar que nós precisamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. E nos lembra que Deus pode fazer abundantemente ou infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Leia esse texto, Efésios 3, 16 a 21. Presta atenção nessa palavra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha que oração fantástica que Paulo faz aqui. Aliás, eu já disse aqui, essas 3 orações de Paulo, Efésios, Filipenses e Colossenses, todas elas voltadas para questões espirituais, para que os olhos sejam iluminados, para que nós possamos compreender tempo de escassez, tempo de dificuldade, tempo de perseguição, tempo de uma série de problemas e dificuldades. Não tem nenhuma oração pedindo bênçãos materiais. É sempre espirituais. E eu fico pensando, o que está acontecendo comigo? Que as minhas orações são sempre voltadas para o aqui e agora. E eu tenho pedido para Deus, Deus tem misericórdia de mim. Essa palavra infinitamente que aparece aí significa acima, além, mais do que é necessário, que excede abundantemente, muito mais que tudo, superior, extraordinário. É isso que Paulo está querendo que nós compreendamos e entendamos. Então, meus irmãos, meus queridos, por que nós não usufruímos de tudo que Deus tem para nós? Onde está o problema? Em Deus ou em nós? Se tão somente nós dessemos conta do elevado caráter da nossa soberana vocação, é isso que ele está dizendo aí, que nós precisamos compreender qual é esse caráter dessa soberana vocação que está nos chamando. Se nós dessemos conta para compreender qual é essa soberana vocação, muita coisa ia mudar.
Então, Maurício, fala para mim qual que é a minha soberana vocação. Eu falar, não sou doido. Vai perguntar para aquele que está falando aqui. Vai perguntar para aquele que escreveu essa palavra, para aquele que é dono de todas as coisas. Senhor, qual é a minha soberana vocação? Então, você e eu temos que perguntar para Deus. Aí você diz assim, você não diz, mas eu digo por você, mas Maurício, eu não tenho tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta parafernália, tanta coisa. Quando me sobra um tempinho, o cara me liga lá na minha casa para mim vir para instalar um ar-condicionado na casa dele. Eu não tenho tempo. Isso eu vou dizer uma coisa para vocês, o diabo vai dar muitas coisas para você e para mim fazer mesmo. Porque quanto mais distante ele conseguir deixar você e eu dessa palavra, para ele está feito. Para ele está feito. O diabo não tem nada contra você, de uma certa maneira, mas ele tem contra Deus e contra a palavra de Deus. Lá no Jardim do Éden, ele não foi nada com a mulher. Ele foi em cima, é assim que Deus disse. Ele vai em cima da palavra de Deus, daquilo que Deus está dizendo para você e para mim. E se ele conseguir nos demover desse caminho, está feito o negócio. Então o diabo vai dar muitas coisas para você fazer. Por isso que Paulo vai dizer, olha, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo de vocês, porque os dias são maus. Vocês estão pensando que os dias são bons? Não são bons, não. A Bíblia está dizendo que os dias são maus. Esse dia de hoje foi mau. E às vezes você não está percebendo isso, você não está tentando isso. É por isso que nós vamos começar a trabalhar com essa questão da armadura. Aí chegamos no capítulo 4, versículo 1. O que diz aí? Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha só, rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com a que fostes chamados. Maurício, por que eu posso andar? Porque primeiro eu me assentei pela fé. Você sabe que Efésios capítulo 1, 2 e 3 está falando sobre o assentado cristão. Capítulo 4, 5 e 6 até o versículo 9 está falando sobre o andar. E o capítulo 6, do versículo 10, o final, está falando sobre a firmeza do cristão. E a vida cristã começa assim, começa com descanso, com assentar. E depois você vai andar. Se você inverter essa ordem, você está perdido. Então, por que eu posso andar? Porque eu me assentei. Ou melhor, eu me vi, ou eu me vejo assentado pela fé nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma questão de fé. É isso que a palavra diz ao nosso respeito. Cabe a você e a mim crer ou não crer nessa verdade. Então o que Paulo quer dizer aqui? Já que vocês nasceram de novo, agora vocês precisam andar. Vocês nasceram de novo, agora chega de descanso. Vamos começar a caminhar um pouco. A vida cristã começa com assentar. Só então podemos andar. Primeiro a graça e depois a lei. Não é a lei pela lei, mas a lei pela graça ou a lei pelo amor. Eu prefiro essa expressão, a lei pelo amor. Eu vou fazer por quê? Porque eu amo. E por que eu amo? Porque o amor dele é derramado no meu coração pelo Espírito que foi me dado. Ele abunda e superabunda esse amor no meu coração. Qual que é a evidência de novo nascimento? Ou uma das evidências que uma pessoa nasceu de novo? A Bíblia vai dizer frutos. Jesus diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. Evidência de novo nascimento é fruto. Jesus vai dizer lá, pelos seus frutos conhecereis, colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não há árvore,
Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a pergunta que você tem que fazer para você e eu, para mim, é a seguinte: cadê os meus frutos? Cadê os meus frutos? Quantas pessoas eu tenho levado a Cristo? Mas, Maurício, eu não sei pregar. Eu não estou falando pela sua pregação, eu estou falando pelo seu testemunho de vida. A maneira que você tem vivido com a sua família, no seu emprego, no andar diário. Quantas pessoas estão olhando para você e para mim e estão dizendo: tem alguma coisa esquisita nesse cara aí. Esquisita para ele. Esquisita para ele. E o negócio parece que é tão sério que no versículo 21 Jesus vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai. E como que eu vou fazer a vontade do Pai? É só quando Cristo vier a ser minha vida. Quando você estuda um pouquinho nos evangelhos da pessoa de Cristo, você vai ver ele dizendo assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. No pior momento da vida dele, ele falou: Pai, eu não queria passar por esse caminho aqui. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, gente, isso aqui é muito sério. Se realmente o Espírito Santo de Deus habita em mim, quais são os frutos? No próprio livro de Efésios, nós somos exortados a não entristecermos o Espírito Santo, porque somos agora filhos de Deus. A argumentação de Paulo aqui é que se somos filhos amados de Deus, não devemos nos portar como os demais que não conhecem a Deus. A argumentação é essa. Pega Efésios 5, de 8 a 14. Será que eu não vou conseguir chegar hoje, pelo menos num pouco da armadura? Efésios 5, de 8 a 14. Olha o que Paulo está dizendo aí. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Olha só. Pois outrora erais trevas, porém agora. Agora, que agora que é esse? O que significa essa expressão? Significa que eu nasci de novo. Significa que eu tive uma experiência com Cristo real. Significa que eu digo: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não doutrina, não de mente, mas de experiência. Então ele está dizendo: pois outrora erais trevas, agora porém sois filhos no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará ou esclarecerá. E aí logo em seguida ele vai dizer: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Se existe uma coisa que você e eu sabemos fazer numa maestria fantástica, é matar o tempo. E a palavra está dizendo: remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler esse texto também de Romanos 13, de 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14, foi o texto que Agostinho de Hipona, um homem depravado, um homem devasso, criança chegou para ele e disse: tome e leia. E quando ele leu esse texto, a história da vida dele, e a minha não fica muito atrás, e às vezes a sua também não, e o Espírito trouxe a iluminação para ele. Romanos 13, de 11 a 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai
alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impuditícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse texto é fantástico. Você vai descobrir, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Você vai descobrir que a armadura do cristão, na verdade, é um revestimento da pessoa de Cristo e de tudo que nós temos nele. São 3 peças fixas no corpo e 3 peças não fixas no corpo. Depois vem uma sequência que começa no versículo 18 do capítulo 5, que vai até o capítulo 6, versículo 9, que é ser cheio do Espírito. E como que eu posso ser cheio do Espírito? Ele vai dizer, falando entre vós, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo. Ou seja, eu sou cheio do Espírito quando eu me reúno na comunhão da igreja, com os irmãos. Ou seja, quando eu começo a andar com gente. Aí eu vou ser cheio do Espírito. Depois ele vai falar da questão de sujeitar uns aos outros, não criticar uns aos outros, não falar nos bastidores uns dos outros, mas estar sujeito uns aos outros. Depois ele vai falar que as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos. Deixa eu ler de novo, vocês não ouviram. Das mulheres que devem ser sujeitas aos seus próprios maridos, dos filhos que devem ser sujeitos aos pais, dos servos aos senhores, que os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Agora, gente, tudo isso só pode ser encontrado no cristão. E isso não pode ser motivado pela força da lei, mas somente pela libertação da graça e pela obra da graça em nós. Tudo isso aqui que nós falamos e lemos aqui, para uma pessoa que não nasceu de novo, é um espanto, é uma loucura. Ele olha para isso e fala, mas que negócio é esse? Quem que vai poder cumprir tudo isso aqui? Só o cristão. E eu digo mais, só o cristão que é cheio do Espírito. Toda pessoa salva tem o Espírito. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Mas nem toda pessoa salva é cheia do Espírito. Ter o Espírito é uma coisa e ser cheio do Espírito é outra. Vai pesquisar isso na sua Bíblia, vai estudar isso aí que você vai aprender coisas fantásticas. Mas Maurício, por que que muitos, eu coloquei o muitos entre parênteses, porque esses muitos aqui são os cristãos, não têm conseguido andar e trilhar por esse caminho? Que caminho? Esse caminho de ter uma vida plena. Jesus disse assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. E vida com abundância não é eu estar com o bolso cheio de dinheiro, ou ter o carro do ano, ou ter a casa do ano, ou ter a mulher do ano, ou ter os filhos do ano. Porque nós achamos que vida em abundância é isso, é o ter. Mas não é nada disso. É a manifestação desse Cristo em mim diariamente. Diariamente. Então, por que que muitos não conseguem trilhar por esse caminho? É isso que nós vamos começar a ver agora. Então, na verdade, o estudo vai começar agora. Tendo tratado sobre tudo isso, Paulo agora diz, finalmente, ou no demais, ou daqui por diante, ou dora avante, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É como se ele dissesse assim, à luz de tudo isso que eu venho dizendo, sobre vocês, sobre a vida que vocês devem viver, eu quero dizer para vocês que, olha, de maneira nenhuma isso é tudo. Por quê, Paulo? Porque depois de dizer tudo isso, eu quero que vocês saibam que existe
uma operação maligna e poderosa para vir em cima de vocês, para atacar vocês, para que isso não seja realidade na vida de vocês. Uma oposição a esse viver cristão. É isso que ele está querendo mostrar aqui. E quem é isso? É Satanás com as hostes dele. E Paulo está querendo dizer que vocês precisam compreender isso, vocês precisam estar com os olhos atentos para isso. Paulo vai dizer assim, nós não podemos ignorar os ardis ou os desígnios de Satanás. Jesus, em certa ocasião, ele diz assim, aí vem vindo o príncipe deste mundo e ele nada tem comigo, não, em mim. Esquisita essa expressão de Jesus. Aí vem o príncipe desse mundo, que é Satanás, e ele nada tem em mim. Então a pergunta que eu faço para você, o que o inimigo tem em você? Será que o inimigo tem alguma coisa em você? Será que o inimigo tem alguma coisa em mim? E se tem, é porque você permitiu que ele entrasse e ele fizesse. Não vem culpar Deus, não. De maneira nenhuma. De jeito nenhum. Vamos ler esse último texto, que acho que o meu tempo já estourou, 1 Pedro 5, de 8 a 11. Ele começa com essa expressão aqui, fantástica. Sede sóbrios e vigilantes. Ponto. 1 Pedro 5, de 8 a 11. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. A linguagem de Paulo, a linguagem de Pedro, a linguagem de João é sempre a mesma, sempre mostrando da graça. Eu costumo dizer que o texto-chave da armadura do cristão é Efésios 6,10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois ele vai dizer, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Ele não começa dizendo para você se revestir da armadura. Ele começa dizendo, vocês precisam aprender que vocês têm que se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. É isso que ele vai mostrar. Então ele diz aqui, sede sóbrios e vigilantes. Ponto. O diabo, o vosso adversário, não é adversário de Deus, não. Anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Olha só. O John MacArthur, ele diz assim, a firme confiança no cuidado soberano de Deus não significa que o cristão possa viver de maneira negligente. Presta atenção. A firme confiança no cuidado soberano de Deus, na graça de Deus, não significa que o cristão pode viver de maneira negligente. E eu digo mais, Satanás está atrás de quem? Daqueles que já pertencem a ele ou daqueles que são do Senhor? Daqueles que são do Senhor. E a luta é contínua e constante. Vocês sabem o que nós, cristãos, mais necessitamos hoje? Discernimento. E discernir que nós vivemos hoje num mundo em que há um tremendo poder trabalhando e agindo contra nós, os cristãos. Nosso adversário é sutil, ele é ardiloso, e ele faz todo tipo de abordagem para conseguir aquilo que ele quer. E ele conhece você, muito melhor que você mesmo.
Ele sabe aonde é o calcanhar de Aquiles. Nós vamos contar essa história do calcanhar de Aquiles, não sei quando. Ele sabe aonde a mãe mergulhou Aquiles na água para blindar o menino e não mergulhou o calcanhar dele. E a flecha foi aonde? Lá no calcanharzinho de Aquiles. O que significa isso? O ponto fraco. Ele sabe qual é o teu ponto fraco e qual é o meu ponto fraco. E ele vai agir justamente ali. Vamos ler só mais esse versículo, Efésios 6:11. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra carne e sangue. Ah, se fosse. Ah, se fosse. Mas é contra principados, potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não apareceu a palavra ciladas aí? É no 12? Então lê o 12. O 11? Então lê o 11 novamente. Que Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra ciladas no grego significa metodeia. Essa palavra significa métodos, os esquemas de Satanás, os desígnios dele, os truques, arte de malandragem. Significa também alcançar vantagem sobre. E Paulo está dizendo, vocês precisam se revestir de toda a armadura para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E o John MacArthur diz que o Satanás usa do legalismo à libertinagem, da intolerância ao excesso de tolerância. Será que nós temos a consciência que estamos em guerra? E em guerra contínua e constante? Será que nós temos essa consciência? Que o inimigo ele não dá trégua? Ele vem para cima de Jesus, ele ataca Jesus, Jesus sempre se defendendo. Está escrito, está escrito, está escrito. E a primeira arma do cristão é o cinto. E esse cinto está se referindo à palavra. A palavra tem que estar embrulhada. A palavra tem que estar presa a mim. E nós vamos ver que a palavra ela vem de maneira objetiva e subjetiva. Você vai ver que na tentação de Jesus, ele usou a palavra com objetivo. Tirar Satanás do caminho dele. E Satanás vem com toda aquela artimanha dele, dizendo, Jesus fala, olha, ó. Jesus acaba de ser batizado, o céu abre, este é meu filho amado. O diabo chega e fala, se tu és o filho de Deus. Ó, botando dúvida sempre no que a palavra, sempre no que o pai está dizendo. Se tu és o filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pães. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo vem citando a palavra, e Jesus responde com a palavra, e vai com a palavra, e se nós não estivermos centrados na palavra, fortificados na palavra, nós vamos para o beleléu. Nós vamos para o beleléu. E o inimigo está aí, e ele é astuto. Ele é astuto. Sabe por que nós não temos conseguido viver essa vida? Por causa de negligência, indolência e preguiça. O povo mais preguiçoso igual o povo cristão eu nunca vi. Você tem que brigar com a pessoa para ler um livro de 4 capítulos. O povo sai da sua casa, você dá a tarefa, ó, você vai ler. Ele está rindo ali atrás, eu não vou falar quem é, que ele não leu. E aí chega na semana e escuta, quem leu? Aí começa aquela risadinha.
Gente, vamos ler a palavra. É 20 minutos para ler uma carta dessa. Chega na outra semana, quem leu? Aí começa. aí eu falei, então o estudo hoje vai ser um pouco diferente. E aí o moço falou, olha, você precisa, não vou ler para você dar mais umas pegadas pesadas dessa. Mas, gente, nós temos que nos revestir da palavra. Essa palavra precisa estar em nós. Já está em nós. Diariamente e constantemente. Somos chamados para lutar uma batalha. Paulo disse assim, combati, velhinho, bem velhinho, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas então eu sou chamado para combater? Então eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer, mas você é chamado para fazer. A palavra te chama, ela te proclama para fazer. Somos chamados para trabalhar juntamente com Ele. A Bíblia diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós falamos ontem aqui atrás para o Vides. A carta de Paulo aos Filipenses tem 19 vezes a expressão mente ou mentalidade. E Paulo dizendo assim, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês e o pensamento de vocês. Porque uma das armas do cristão é o capacete. E o capacete é para proteger a nossa mente. Do quê? Dos dardos inflamados do maligno. E como ele tem jogado dardos inflamados na minha e na sua mente diariamente. Mas nós não damos conta disso. Não percebemos isso. E aí, achamos que vida cristã, vemos uma vida cristã, a Bíblia proclamando uma vida cristã vitoriosa, vemos o Senhor dizendo que, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, vemos a palavra dizer, Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar, mas eu só não estou tropeçado como eu estou chafunjado lá no troço, não sei o que está acontecendo comigo. Não sabe? Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do poder dEle e se revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não pense que o diabo é uma formiguinha inofensiva como essas televisões ficam mostrando aí. Essa palhaçada que fica na televisão aí, entrevistando o capeta e falando quem você é, de onde que você é, o que você gosta, achando que Deus precisa disso para controlar o mundo. O arcanjo Miguel, quando contendia contra o corpo de Moisés, ele não ousou falar a palavra contra Satanás. Ele falou, Satanás, o Senhor te repreenda. E vai ver quem é Miguel. Vai ver o poder que ele tem. E ele não ousou falar palavras contra Satanás. Satanás é poderoso? É poderoso. Ele é ardiloso? É ardiloso. Ele tem os esquemas dele? Tem os esquemas dele. Mas o Senhor está dizendo, você precisa se fortalecer em mim. E na força do meu poder. E você precisa se revestir de toda a armadura. Para você ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E ele vai dizer, depois de ter feito tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Por quê? Porque eu estou me fortalecendo no Senhor e na força do poder dEle, e estou olhando para Ele, e é só Ele que pode fazer essa obra nas nossas vidas. É só Ele que pode abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender isso e enxergar isso. E a minha oração é que Ele venha fazer isso na minha vida e na vida de cada um de vocês, com um único propósito, a glorificação do nome do nosso Deus e Pai. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43
3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.